e professoras da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar a vocês o Caderno Pedagógico de Unidades Curriculares de Transição 2020-2021 de História dos anos finais. Eu quero me apresentar para vocês e apresentar a nossa equipe de História. Eu, Adriana de Oliveira Gabardo, Lilian Costa Castex e Gisélia dos Santos de Mello. O Caderno de Transição é mais uma ação que permeia o nosso currículo de ensino fundamental de História. Juntamente com a ação dos professores, escolas, estudantes, Secretaria Municipal de Educação, núcleos regionais, comunidades e videoaulas, agora nós temos mais a ferramenta do Caderno de Transição. Esses cadernos foram feitos baseados no encaminhamento metodológico da TV Escola Curitiba e dos conselhos de classe realizados. Tomando como referência os pressupostos teóricos e metodológicos assumidos no documento Currículo do Ensino Fundamental, Diálogos com a BNCC, do 1º ao 9º ano, apresentamos esse caderno como recurso pedagógico além das fontes documentais ou demais fontes que você, colega, professor e professora, utiliza com o intuito de colaborar com o desenvolvimento das aulas de História no ano de 2021. É uma sugestão além daquilo que você já pratica. A professora Lilian Costa Castex vai nos falar sobre a organização curricular de ensino e aprendizagem de História. Olá, professores. Sou a professora Lilian, da equipe de História, e vim falar hoje com vocês a respeito do caderno de transição de sexto ao nono ano. Nós sabemos que esse caderno já está circulando para vocês a partir do início do ano letivo. É um material de apoio para vocês, uma fonte a mais, assim como vocês têm outras fontes que poderão ser utilizadas. São sugestões que a equipe de História colocou para que vocês pudessem ter algum subsídio. Estamos indicando algumas sugestões de encaminhamentos a partir do sexto ao nono ano. Então, para iniciar, eu gostaria de retomar um pouquinho as palavras de Riesen, quando ele fala que a história é exatamente o passado sobre o qual os homens têm de voltar o olhar, a fim de poderem ir à frente em seu agir, de poderem conquistar seu futuro. Ela precisa ser concebida como um conjunto ordenado temporalmente de ações humanas, no qual a experiência do tempo passado e a intenção com o respeito ao tempo futuro são unificadas na orientação do tempo presente. É com as palavras de Riesen que eu vou iniciar a minha fala. Então, nas aulas de história, comumente, a comunicação entre professores e estudantes é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, pois permite a união dos conhecimentos que os estudantes já possuem previamente e aqueles que serão explicitados a partir das reflexões mediadas pelo professor. O saber identificado, conhecido e compartilhado propõe maior reflexão sobre o que se estuda e sugere maior autonomia para o estudante. Estas palavras que eu acabei de ler para vocês, está no slide, são palavras que estão escritas lá no caderno de transição, quando a gente propõe algumas reflexões sobre o ensino de história. Embora a primeira palavra colocada ali, né, a comunicação entre o professor e estudantes é fundamental. Em tempos de pandemia, nós estamos com dificuldade de fazer essa relação. Ainda assim, nós precisamos fazer o nosso trabalho de ensino, né? E da melhor maneira que nós estamos conseguindo nesse momento. Então, a partir dessa perspectiva e pensando nas diferentes formas de chegarmos ao nosso estudante, se propõe algumas reflexões a respeito desse caderno. Lembrando que o nosso pano de fundo sempre é o currículo, como já falei, são os conceitos substantivos que estão postados lá, é por aí que nós estamos caminhando, né? Então, lembrando que desta organização curricular do ensino, aprendizagem e história no ensino fundamental, nós temos eixos articuladores e que vão permear todo o nosso trabalho, a nossa metodologia de ensino e os nossos conteúdos ou conceitos substantivos. Nós trabalhamos com 3 grandes eixos que se estão materializados nas temáticas postas do 1º ao 9º ano. Então, cultura, identidade e consciência histórica.
A consciência histórica, que eu acabei de falar, seria a expressão dessa construção mental desse estudante a partir das informações que ele vai apreender, selecionar e organizar e depois se expressar. Por isso a gente coloca a importância da narrativa para que esse estudante possa expressar o que ele pensa, a que conclusões ele chegou, como que ele está processando esse conhecimento de tudo que ele está apreendendo e como que ele depois ele expressa isso por meio da narrativa, né? Então é a consciência histórica. A identidades e não identidade, porque nós estamos trabalhando com identidade individual e identidade coletiva, diferentes identidades que se processam aí. E a cultura que permeia tudo, né? Desde que o ser humano nasce e tem contato com outro ser humano, ele já começa a adquirir cultura. Então, a gente coloca, a partir do nosso currículo e pautados nas ideias de Riesen, né, que o conceito de consciência histórica é entendido como uma consciência do passado que possui uma relação estrutural com a interpretação do presente e com a expectativa e projeto de futuro. Que o conceito de identidades, no plural, é aqui tomado na relação com o conceito de diversidade cultural, para que se possa compreender os diferentes sujeitos sociais, inclusive aqueles até então negligenciados pela historiografia tradicional. Muito importante, né? No nosso currículo, nós destacamos e evidenciamos muito a questão das diferentes etnias, da diversidade relacionada a gênero, idade e outros tipos de diversidade que aparecem quando nós estamos estudando as diferentes temáticas relacionadas ao cotidiano desse estudante. O conceito de cultura, definido, né, como um determinado modo de vida, um modo de pensar, de viver das pessoas. Cultura não é apenas isso, mas ela é o compartilhamento de significados, de sentidos, de valores, de comportamentos de um determinado grupo social. A cultura é uma produção social e deve ser analisada em seu contexto histórico. Destacamos bastante o trabalho nos anos iniciais, trabalha-se muito com os grupos de pertencimento, com a identidade do estudante, com a relação dele com os outros grupos, grupo familiar, grupo escolar, outros grupos da comunidade, e quando chega no sexto ano, a gente vai ampliando basicamente, né, trabalhamos também as diversas etnias e a formação da população paranaense, depois brasileira. Depois de toda essa perspectiva, e que eu falei muito na importância da fonte, das fontes históricas, ou diferentes fontes, para o ensino de história, na perspectiva da educação histórica, a importância é extrema de trabalhar com a fonte e com a produção de narrativas. Naturalmente, existe uma didatização para se trabalhar com a fonte. Do primeiro ao quinto ano, nós destacamos nas formações com os professores como é importante saber perguntar para a fonte. Aí, no momento, o professor perguntar para a fonte, auxiliando o aluno a ter um olhar mais detalhado, buscando elementos dentro daquela fonte, se é uma imagem, o que, né? O que buscar, procurar nessa fonte. Aqui, de sexto ao nono, a gente já transfere para o nosso estudante, dando alguns passos para que ele possa saber o que perguntar para a fonte, né? Então, a identificação da fonte, qualquer data, quando foi produzida, colocar palavras que indiquem a temporalidade daquela fonte, se é fotografia, se é, enfim, se é um objeto, se tem título, se é um texto historiográfico, se é um documento, né? Que bem vocês sabemos, vocês bem exploram. Mas
didatizar isso em passos, numa síntese, em pequenos apontamentos, para que esse estudante possa fazer esse trabalho. Então, quando o professor utiliza diferentes fontes e faz questionamentos sobre elas, buscando relações entre o presente e o passado, perspectivando o futuro, ele cria conflitos cognitivos no estudante, que o fazem refletir a respeito do que está estudando as comparações, as semelhanças, as diferenças, os conflitos e as contradições suscitam as reflexões a respeito do tema desenvolvido. Ao perceber as contradições, o estudante poderá ser impelido a buscar novas fontes que tragam novas evidências sobre o tema, podendo ainda dar outras interpretações e novos significados para o que se estuda da história. Indo diretamente lá ao sexto ano e as expectativas que nós vamos trabalhar com a aula histórica, né? Considera-se, né, se fossem aulas de tempo presencial e quando escrevemos o caderno de transição, está escrito lá, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês aqui no slide, no caderno está colocado, né? Porque tem um tempo, né? Tudo tem seu tempo e temos que analisar a partir do tempo que foi colocado. Então, a gente fez no final do ano passado para que com a expectativa que esse ano a gente já tivesse aula presencial. Então, por isso, desse modo, eu coloquei ali para vocês, né, que deveria se considerar acolhimento aos estudantes, ouvir as expectativas. Então, a questão, né, para a educação histórica, é fundamental para todo o processo de ensino-aprendizagem iniciar as aulas investigando junto com os temas propostos, junto aos estudantes, os temas propostos. Para esse caderno que a gente propõe para vocês, estamos dando como mais um elemento, mais uma fonte que vocês possam até consultar, seria para aquele momento, para o início do ano. Então, por isso, essa seleção de temas. Para o sexto ano, os primeiros grupos humanos, o sétimo ano, a formação da população brasileira, o oitavo ano, democracia. Elencamos, selecionamos de todas as temáticas, que tem muitas temáticas a serem trabalhadas, algumas temáticas significativas. Por que no sexto ano os primeiros grupos humanos? Porque no sexto ano, antes da inserção da Base Nacional Comum, os primeiros grupos humanos sempre eram trabalhados no início do sexto ano. A formação da população, a migração desses grupos, como que eles vão migrando, como que eles se desenvolvem na África, enfim. Só que agora, pela Base Nacional Comum Curricular, esta temática foi para lá do quarto ano, gente. E, embora nós estejamos falando aqui do sexto ao nono, é importante que os professores de sexto ao nono saibam que era o primeiro trimestre que nós trabalhávamos no sexto ano, ele foi reportado lá para quarto, quinto ano. Então, é uma temática nova lá, mas que as crianças já, né, os nossos estudantes de quarto e quinto ano, estão tendo um trimestre inteiro sobre esta temática. Então, aqui, a gente coloca novamente a importância de se trabalhar com essa temática, sabendo que para esses alunos que já tiveram o ano passado as videoaulas, eles já ouviram falar, já sabem o que significa esse tema, os primeiros grupos humanos, tá? Aí, nos demais, foi selecionado um dentre outros, porque não haveria possibilidade de se desenvolver muitos temas devido ao tempo que nós precisávamos até para ofertar e disponibilizar para vocês esses cadernos. Então, aqui eu estou fazendo a justificativa, explicando para vocês que no quarto, quinto ano a gente trabalha isso, né? E que lá no terceiro, o ciclo 3 seria sexto, sétimo ano, e no ciclo 4, oitavo e nono, nós temos um objetivo comum, que é a construção da formação social paranaense e brasileira, nessa inter-relação com as formações sociais americanas, europeias, africanas e orientais, e depois, no ciclo 4, a construção da formação social brasileira na inter-relação com as outras formações sociais no mundo contemporâneo.
que daí vocês, nas reuniões que já tivemos para a adequação do currículo, participaram e sabem de algumas adequações que nós fizemos, né? Então, não vou falar aqui, que já falei sobre isso. Sempre no início do ano, tenho certeza, os professores iniciam sempre falando sobre o que é história e tal, né? É uma indagação de primeiro momento, e que a importância que a gente sempre se reporta ao currículo para fazer o trabalho, né? Para a gente desenvolver essa temática. No sexto ano, está colocado lá no nosso currículo quais são os objetivos que todos esses que estão postos já estavam anteriormente, há alguns anos a gente já trabalha. A grande diferença é aqui no final explicar a formação social feudal, que não fazia parte, né? Mas que nós acordamos nas reuniões, quando fizemos, que seria antecipada do sétimo ano para cá. E a partir disso, lá no nesse caderno de transição, então a gente coloca algumas indicações de encaminhamentos para trabalhar com a temática que eu falei para vocês. Sexto ano, como não tenho como fazer essa investigação, quer dizer, eu poderia fazer a pergunta, mas esperar 15 dias para os estudantes responderem também é uma forma, né? Mas demora até mais. Já algumas sugestões de encaminhamento a partir de um questionamento, né? Você sabe como viviam, onde moravam os primeiros homens na Terra? E aí a gente vai dando as orientações. Aqui tem uma cópia de uma das páginas desse caderno de transição, né? Na medida em que os estudantes respondem à questão como viviam e onde moravam os primeiros homens da Terra, solicitamos que você registre as respostas, sintetizando-as e agrupando-as com o auxílio de uma tabela. Isso, se vocês tiverem essas respostas dos estudantes, através de narrativas, a gente pode selecionar ideias do presente, ideias do passado, ideias que se relacionam ao presente e ao passado, outras ideias. E aí, por aí, a gente vai dando mais ou menos alguns encaminhamentos de como a gente, o passo a passo de como que a gente desenvolveria essa aula histórica, né? Organizar metodologicamente aquilo que eu já falei. Reforço aqui a importância de a gente colocar ainda o que é trabalhado lá no quarto e quinto ano, e aqui a gente dá algumas sugestões dentro dessa temática. Trabalhar com uma fonte iconográfica, fotografia, né? Trazendo informações visuais, e aqui a gente vai pontuando para você, professor, algumas coisas que acredito que já o fazem, mas que de qualquer modo, a gente coloca ali como sugestão, né? Explorar a fotografia, descrevê-la, indagar sobre as especificidades observadas, com o objetivo de contextualizar qual a função nesse caso, enfim, né? Fontes como imagens online, vídeos, excertos de filme, também podem enriquecer as aulas sobre essa temática, né? Damos aqui uma sugestão que eu acho que sempre é válida quando a gente busca fontes, a questão até da adequação metodológica para os estudantes. O estudante sexto ano, ele foi do quinto ano, ele não faz tanto tempo assim, né? Então, eu dou como sugestão para vocês, dar uma olhadinha nas videoaulas que a professora Gisele fez o ano passado, que ficou muito bacana, sobre esses encaminhamentos a respeito dessa temática aqui. Então, lá no quinto ano, ela fez várias aulas que falaram sobre esse tema, e que tem fontes, tem sugestão de vídeos, que estão bem interessantes. Acho que valeria a pena vocês buscarem lá. Questione os estudantes o que a imagem representa, indagações, né, sobre isso, explorar a imagem de modo descritivo e comparativo, enfim. Aqui eu coloquei algumas sugestões de vídeo que até a professora Gisélia também colocou lá. Esses vídeos a gente já olhou anteriormente, a gente fez uma análise, né? Então, e eu acho que cabe também ainda para o sexto ano. Eu tenho certeza que cabe ainda para o sexto ano, porque é uma coisa mais lúdica, e também a gente pode sugerir um vídeo e também fazê-lo criticamente, até para ver se o que está sendo colocado e a forma como foi colocado procede, né?
ou é um equívoco, ou tem erro conceitual, tudo isso a gente pode fazer uma análise, né? No 7º ano, que nós trabalhamos a formação social paranaense brasileira, descrevendo os principais objetivos, né? Nós vamos trabalhar aqui a formação da população brasileira, e a gente sugere para vocês trabalhar um pouquinho com a questão da música, com letras de música, que é uma outra perspectiva também bem interessante, né? Que no âmbito escolar a mensagem das letras é identificada, interpretada, debatida com os grupos, entre outras atividades propostas, e que nesse momento o professor recorre ao tema explorado na letra da música, porque a gente trabalha a música e a letra, né? Inserindo momentos de debate. São sugestões que algumas são plausíveis, outras não, né? Dependendo do momento que nós estamos vendo com os nossos estudantes ali. Acho importante que fique lá essas sugestões, porque se vocês não conseguem utilizá-la nesse momento, vocês podem utilizar um pouco adiante. É uma sugestão, né? Que fica lá a respeito do trabalho com música. Tem reflexão e tem algumas sugestões de textos de leitura para os professores, que a gente traz, por exemplo, trabalho com o material dos professores e pesquisadores que trabalharam com a história, né? Por exemplo, o REP, Didática da História e Pressupostos Teóricos Metodológicos, vocês podem encontrar lá no caderno Transição. Há uma sugestão de trabalho com uma música apenas para suscitar o trabalho com as diferentes etnias, e a gente questiona para vocês, né? Se você for selecionar uma fonte, aí no caso uma letra de música, qual música que você escolheria, professor, para esse tema, né? E qual iconografia você escolheria para trabalhar e discutir? Essa é uma incógnita, né? Depende se é o 6º ano, o seu 7º, o seu 8º, o seu 9º, porque eu gostaria sempre de trazer pelo menos reproduções de documentos, né? Que nos ajudam a ver algumas fontes oficiais, fazer essas até reportagens, enfim. Tudo isso favorece minimamente a reflexão sobre o tema que estamos trabalhando. Lembrar sempre que se a gente vai pedir para os estudantes fazer uma pesquisa, uma entrevista, para dar organizar assim, algumas questões ou dar orientações desse passo a passo para que eles possam fazer essa entrevista, ou para os seus familiares e depois responderem e enviarem para vocês, ou mais tarde, quando voltarem presencialmente, como processar essas perguntas, porque sempre a gente tem um objetivo e tem uma direção, né? Então, isso é muito importante que o nosso estudante tenha em mente, saiba qual é o objetivo do professor, aonde ele quer chegar e o que ele quer que eu investigue. Né? Nesse momento, o estudante vai ser um investigador. Né? Outras formas também, outras fontes muito bacanas, muito interessantes, que são as histórias em quadrinhos, mas lá no Caderno de Transição a gente sugere, traz também um texto do professor Marcelo do Fronza, né? Que fala sobre os HQs e uma reflexão sobre isso, tá? Então, acho, claro que é um excerto, né, da tese dele, mas até para quem não conhece, né, fica bem o interesse de buscar, né, essas informações. E no 8º ano, trabalhar mais com a questão da identidade nacional, a constituição dessas diferentes etnias, né? Com imagens, com documentos, com fontes, né? Enfim. E lá no último ano a gente trabalha com democracia, na época que a gente estava fazendo a escrita, foi logo aquele momento que estava sendo feito a gente estava em tempos de eleições, né? Assim, vamos colocar a democracia, porque tinha alguns materiais interessantes aparecendo online que eu achei bacana de colocar, né?
Então, a iconografia a partir de fontes oficiais ali, imagens que estavam sendo colocadas sobre as eleições de 2020, eu achei bacana. Acredito que vocês devem ter tido até naquele momento também essa, essa condição, né, de observar no site da Justiça Eleitoral e tal. Então, são sugestões. E, paralelamente, eu achei interessante também colocar uma fonte de um jornal que, como a fotografia, pode ser pode expressar uma intencionalidade do fotógrafo, não é? Então, eu achei muito legal essa fotografia, eu particularmente, né, pessoal? Então, coloquei aqui para vocês explorar, né? Descrevendo, detalhando, instigando estudantes na busca de quem entendem ao ver essa imagem, questionando o que observam, o que o autor da fotografia quis transmitir ao fotografar, né? Objetos, pessoas, os santinhos no chão, né? Quais informações a fotografia apresenta e um olhar diferenciado para a fotografia, que eu acho muito importante, sempre gosto de falar com os professores, da análise da fotografia, né? E que toda fotografia ela tem uma intenção, né? Ela tem uma intencionalidade. O que o Tomás Silva quis representar e qual é o recado que ele quis dar para as pessoas que estivessem observando essa fotografia, né? Qual que é a intencionalidade do fotógrafo? Essa é uma ótima pergunta para a gente discutir com os estudantes. Presencialmente, ou a gente faz essa manda essa imagem, faz essa questão e pede para que eles retornem para vocês a narrativa deles, né? Seus conhecimentos, expressão da sua consciência histórica a partir do que eles estão vendo representados. Nossa, aqui dá também um trabalho muito legal. Enfim, direitos humanos, né? Tem muita coisa para ser explorada aqui, que eu só coloquei algumas ideias, e a importância de vocês trabalharem com as diferentes fontes, inclusive as online, né? Documentários, videoaulas, sites, etc. E ainda reforçando a sugestão de vocês trabalharem com as videoaulas, sim, até das professoras, não para vocês trabalharem a videoaula, mas para vocês darem uma olhada nas videoaulas e ver quantas fontes bacanas que as professoras buscaram e que já estão lá selecionadas, devidamente analisadas, passíveis de serem trabalhadas com os estudantes. Algumas fontes que elas já até colocaram lá. Acho bacana, pessoal, tá? Em breve conversamos. Esperamos que esse material possa de fato contribuir com a organização pedagógica de todos vocês. Estamos à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Obrigado pela atenção e logo nos veremos.